Graças a Deus, as crianças estão ótimas, super saudáveis, super lindas. Cada dia eu falo que estão mais adaptadas, mas de verdade a gente vai percebendo assim pequenas coisinhas que eles vão fazendo no dia a dia que mostram que eles ainda naquela semana não estavam se sentindo tão em casa quanto nessa semana. Aos pouquinhos a gente vai percebendo. Uma das coisas é vir mais para nossa cama à noite. A gente já percebe que eles querem ficar mais com a gente do que eles em algum outro momento quiseram. A gente é firme, leva de volta, a gente tá passando já por um momento que todos os pais, né, no geral, adotivos, biológicos, todos passam. Então, o fato da gente estar passando por isso significa que sim, acho que a coisa ainda tá mais e mais adaptada. São pequenos sinais, né, que a gente recebe. Mas tá tudo ótimo, graças a Deus, a gente tá super bem. E eu tenho recebido uma pergunta recorrente, que é em relação aos idiomas, né? Vocês sabem que eu moro num país que fala espanhol e aqui em casa nós somos brasileiros, os dois, né? Tanto o Emílio quanto eu. Então, supostamente, o idioma tem ou teria que ser o português. E aí eu vou contar pra vocês como a gente lidou com isso e tem lidado com isso até agora, né? O que a gente pretende fazer no futuro e como é que está a situação nesse momento, pra vocês poderem entender. Quando a gente foi conhecer as crianças, a primeira coisa que a gente pensou foi: a gente não precisa de um bloqueio, né, na comunicação entre eles e a gente. Porque, enfim, é um começo de uma relação, a gente tem uma porção de coisas pra dizer, a gente tem que ser entendido e a gente entendeu que não era uma boa ideia tentar de cara falar o português, uma vez que a gente fala um espanhol razoável, digamos assim, né? Não chega a ser um portunhol, porque acho que já passou um pouquinho disso, a gente já tá um pouco melhor, mas a gente ainda comete erros, ainda falta vocabulário. Mas eu acreditava, e a gente acreditava, e acabou que deu certo, né, que pra esse primeiro momento seria a melhor estratégia falar o espanhol com eles, pra que, enfim, a gente pudesse de alguma maneira se aproximar deles, né, assim, mais. Então, o dia que a gente conheceu eles lá no Garcito foi em espanhol, quando a gente passeou os 5 dias foi tudo em espanhol, e quando eles chegaram em casa, a gente falava em português entre eu e o Emílio todo o tempo, e quando falava com eles a gente falava em espanhol. A partir do 5º dia, e não me pergunte por que o 5º dia, deu um estalo assim, eu falei, quer saber, eu vou começar a inserir, vamos ver o que vai dar. Eu comecei a falar português com eles. Às vezes eu falava os dois idiomas, mas quando eu falava começávamos por uma bronca que eu ia dar. Não pode bater no seu irmão, ou não pode morder a sua irmã, sei lá, o que for, né? Não pode fazer isso. Então, o que eu fazia? Eu falava em português, depois eu falava em espanhol, porque eu tinha medo que eles não entendessem o que eu tava dizendo. Então, eu fiz isso durante um tempo, eu acho que eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio fazendo isso, mas eu acredito que nesse 1 mês e meio eles já estavam entendendo tudo de português, tudo que a gente falava. Por exemplo, pular no pula-pula que a gente tem aqui em casa, pra eles chegaram falando que eles queriam brincar, que brincar aqui é pular, né? E aí, agora eles já falam que eles querem pular, porque eles já sabem como é que fala. E às vezes eles falam brincar, mas no geral eles falam brincar quando eles estão falando com a Rebeca, que é a moça que trabalha aqui em casa que fala espanhol. Então já tá existindo uma separação. O Emílio deixou de falar espanhol com eles faz bem menos tempo, eu acho que faz mais ou menos 1 mês, então acho que ele estendeu um pouco mais esse tempo de falar espanhol com eles e só espanhol. Eu já não, já falava só português e algumas instruções eu dava em espanhol também, no geral chamando atenção, porque eu queria que eles entendessem qual era a regra que não estava sendo cumprida e qual era a postura que eu esperava deles naquele momento, naquela situação. Aí muita gente pergunta, mas eles estão entendendo? Eles estão falando só porque eles estão confundindo as palavras? Como é que é isso daí? Eles estão entendendo tudo, eles entendem quando fala espanhol, eles entendem quando fala português. Coisas simples e coisas mais complexas, muitas vezes sim também. Todas as instruções do tipo, pega isso pra mamãe, por favor, pega o sapato pra mamãe, eles vão lá, eles pegam o sapato, eles trazem. Joga a fraldinha no lixo, por favor, eles vão lá e jogam a fraldinha no lixo.
é normal, assim, sabe? Vamos passear. É tudo bem que passear é bem parecido, que é vamos a passear ou vamos passear, dá quase a mesma coisa, mas eles falam outras coisas que são diferentes, como brincar, que é pular pra eles, pra nós é brincar. E o rugar é jogar um jogo pra nós, então é bem complicado e eles já conseguem entender essa diferença. Então eles entendem os dois idiomas, não perfeitamente, mas assim, pra gente que tá lidando com uma criança, tá dentro da normalidade. A gente acredita que é mais ou menos o que uma criança de 2 anos entende mesmo no dia a dia e consegue produzir no dia a dia. Estão falando mais português, cada vez mais português, mas também falam espanhol. Agora eu vou falar pra vocês como é que eles estão, né, assim, em relação a essa exposição aos dois idiomas, o que eles falam, o que eles entendem, pra vocês saberem como é que é. Na verdade, eles fazem os dois. Eles falam e eles entendem os dois idiomas. É muito interessante de ver como eles já conseguem até fazer um pouco de separação entre quando e com quem falar o quê. Por exemplo, quando a gente estava com pessoas aqui que falavam espanhol, esse dia a gente recebeu uma visita de um casal, que ela é peruana e ele é chileno. Não, ele é colombiano e os dois moram no Chile, trabalham juntos e estavam aqui em casa para um churrasco e tal, são amigos. E aí a gente estava aqui e eles falavam espanhol com eles. Eu saí com uma amiga minha brasileira e eles viram um cachorro no shopping e eles falaram cachorro ou chorro, alguma coisa assim. Ou seja, não falaram perro, que é o que eles estavam falando 2 dias depois para esse casal que falava espanhol. Então eles já conseguem separar algumas coisas, pode ter sido coincidência também, não sei, mas eu achei bastante interessante a maneira como eles se comunicam, tanto com pessoas que falam português, quanto com pessoas que falam espanhol. Então eles conversam com poucas palavras ainda, porque eles estão aprendendo a falar. Eles falavam muito pouco quando eles chegaram aqui, foram só 3, são só 3 meses quase, né, que a gente tá junto, então eles estão aprendendo. Mas é muito legal de ver a evolução deles em relação ao idioma e eu tô bem segura que daqui mais 1 ano eles vão estar falando os 2 idiomas e falando bem. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, assim, que eles já vão estar dentro da normalidade, uma criança de 3 anos falando dos 2. Então valeu super a pena essa apresentação que a gente fez. Para quem vai adotar uma criança de fora do Brasil ou que vai adotar fora do Brasil como a gente, né, que adotou morando em outro país, eu acho que dependendo da idade a estratégia vale sim a pena. Eu penso que com crianças maiores talvez seja um pouco mais difícil, porque eles vão forçar a falar o idioma, né? Os meus não tinham tanto repertório, né, pra falar, pra se comunicar, então eles não podiam nem reclamar, eles tinham que falar aquilo que a gente apresentava pra eles, né? Então não foi tão difícil por conta disso, por conta da idade. Mas aqueles que têm filhos, enfim, de 6, 7, 8 anos pra fazer essa mudança de chave, realmente acho que tem que se refletir um pouco mais em como fazer essa mudança. Talvez um dos pais, desde o começo, só falar esse idioma e, assim, sentir um pouco esse distanciamento, mas para garantir que, tipo, alguém já comece a colocar o português dentro da vida dessa criança, para também não ter um sofrimento muito grande na hora de se relacionar com outras pessoas da família, os amigos, as pessoas da rua. Sei lá, são só ideias aqui pra gente refletir. Mas é isso, gente. Acho que a gente tá indo bem de uma maneira ou de outra, até com o idioma parece que as coisas se encaixaram. Tá bem tranquilo em relação à escolha. E quando a gente for colocar na escola, se a gente continuar aqui na Costa Rica e tudo mais, espero que sim. Vamos ver, né? Porque quando o marido trabalha em empresa que tem filial e tudo quanto é canto, a gente pode mudar a qualquer momento, a gente nunca sabe. Mas se a gente continuar por aqui, é bem provável que a gente coloque eles numa escola internacional, então vai também vir o inglês, e então eles vão ficar, se Deus quiser, trilíngues, né? Vão aprender espanhol, o país deles, obviamente, o português com a gente e o inglês no colégio também. Então a nossa meta aí para os nossos filhos em relação a idiomas é essa. A gente espera que dê certo, obviamente que se tiver qualquer coisa que impeça que isso aconteça, porque eles não gostam de idiomas ou porque eles estão com muita dificuldade, qualquer coisa a gente vai rever tudo isso. Eu não quero também, sabe, colocar um peso maior nas costas do meu filho do que eles podem carregar. Tudo isso são atitudes pensando no futuro deles, mas obviamente que todo tempo a gente vai repensar tudo se a gente sentir isso necessário. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada por assistir mais esse vídeo. Tá aí a resposta. Agora é tudo em português. Em espanhol eles falam com a Rebeca, eles veem um videozinho na rua e tá tudo dando certo, graças a Deus. E não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir os vídeos, de compartilhar os vídeos com outros casais adotantes, que
É sempre muito legal ter mais e mais pessoas curtindo os nossos vídeos, comentando e dando opiniões. É sempre maravilhoso, adoro. Um beijão, gente. Fiquem com Deus e próximo vídeo na próxima quarta. Um beijão. Tchau, tchau.